Você já se sentiu vulnerável diante das batalhas da vida? Como se estivesse em um campo de guerra sem proteção. Hoje, meus irmãos e irmãs, vamos falar sobre a mais poderosa defesa que um cristão pode ter: a armadura de Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, não estava apenas usando uma metáfora bonita. Ele estava revelando um segredo espiritual que tem protegido os fiéis por milênios. Uma proteção divina que muitos conhecem, mas poucos realmente vestem. O que aconteceria se você, a partir de hoje, começasse a usar cada peça desta armadura em sua vida diária? Como seria enfrentar seus problemas, tentações e desafios completamente equipado com o poder do Altíssimo? Prepare-se para descobrir não apenas o que é esta armadura, mas como ela pode transformar sua vida espiritual e lhe dar vitória onde antes só havia derrota. A armadura de Deus não é um conceito abstrato ou simbólico, é uma realidade espiritual descrita em Efésios 6, 10, 18. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usou a imagem do soldado romano, algo familiar aos seus leitores, para ilustrar nossa proteção espiritual. Mas por que Paulo escolheu esta metáfora específica? Os soldados romanos eram a força militar mais poderosa da época. Sua disciplina, treinamento e equipamento os tornavam praticamente invencíveis. Cada peça da armadura tinha um propósito específico, assim como cada elemento da nossa armadura espiritual. Vamos examinar o contexto histórico. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma, provavelmente acorrentado a um guarda romano 24 horas por dia. Imagine a cena: o apóstolo observando cada detalhe da armadura do soldado, recebendo inspiração divina para transmitir verdades espirituais profundas. Mas aqui está algo que poucos percebem. A armadura romana não era projetada para soldados individuais, lutando sozinhos. Era feita para funcionar em formação, lado a lado com outros soldados. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que estamos tentando lutar nossas batalhas espirituais sozinhos, quando Deus projetou sua armadura para funcionar em comunidade? E mais perturbador ainda, quantos de nós conhecemos estas peças da armadura, podemos até recitá-las, mas na prática diária estamos espiritualmente desprotegidos, enfrentando o inimigo sem a proteção divina que nos foi oferecida? O que acontece quando um soldado vai para a batalha sem sua armadura? A resposta é óbvia e alarmante. Então, por que tantos cristãos enfrentam suas batalhas diárias despreparados? Agora, vamos examinar cada peça desta armadura divina, não apenas para conhecê-la, mas para aprender a vesti-la diariamente. Primeiro, o cinto da verdade. Na armadura romana, o cinto não era apenas decorativo. Ele segurava todas as outras peças juntas. Sem ele, o soldado ficaria desprotegido. Da mesma forma, a verdade de Deus é o fundamento que mantém nossa vida espiritual intacta. Quando você permite que mentiras se infiltrem em sua mente, seja sobre quem Deus é, quem você é, ou o que é realmente importante, toda a sua proteção espiritual começa a desmoronar. Em seguida, a couraça da justiça. Esta peça protegia os órgãos vitais do soldado, especialmente o coração. Não é coincidência que a justiça proteja nosso coração espiritual. Não estamos falando de perfeição, mas da justiça de Cristo que nos cobre e nos protege da condenação. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam sandálias com pregos na sola para garantir estabilidade em qualquer terreno. Nossa estabilidade vem do Evangelho. A boa notícia que nos dá paz mesmo nas circunstâncias mais turbulentas. O escudo da fé. Este não era um pequeno escudo redondo, mas um grande escudo retangular que podia proteger todo o corpo. Os soldados romanos untavam seus escudos com óleo para que as flechas incendiárias do inimigo se apagassem ao atingi-los.
Da mesma forma, nossa fé, ungida pelo Espírito Santo, extingue os ataques ardentes do maligno. O capacete da salvação. O capacete protege a mente, o centro de nossos pensamentos e decisões. Conhecer e lembrar nossa salvação protege nossa mente contra dúvidas, medos e condenação. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única arma ofensiva na armadura. Todas as outras peças são defensivas. A palavra de Deus não é apenas para proteção, mas para avançar contra as fortalezas do inimigo. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Paulo menciona uma sétima peça que muitos ignoram: a oração. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração é o que ativa toda a armadura. Estamos chegando ao ponto crucial deste ensinamento. Você já notou que cada peça da armadura corresponde a um aspecto do caráter de Cristo? Quando vestimos a armadura, estamos literalmente revestindo-nos de Cristo. Agora chegamos ao cerne da questão. A armadura de Deus não é algo que colocamos e tiramos conforme nossa conveniência. Não é um ritual religioso ou uma fórmula mágica. É um estilo de vida, uma identidade, uma transformação completa. Quando Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele está usando um verbo grego que indica uma ação contínua. Não é coloquem a armadura uma vez, mas continuem se revestindo, continuem vivendo nesta realidade. A revelação transformadora é esta: a armadura de Deus é, na verdade, Cristo em nós. Cada peça representa um aspecto de quem Jesus é e o que ele fez por nós. Jesus é a verdade, João 14:6. Jesus é nossa justiça, 2 Coríntios 5:21. Jesus é nossa paz, Efésios 2:14. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Jesus é nossa salvação, Atos 4:12. Jesus é a palavra viva de Deus, João 1:1. Quando Paulo diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, em Romanos 13:14, ele está essencialmente dizendo a mesma coisa que revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esta é a transformação radical da nossa compreensão. Vestir a armadura não é apenas seguir uma lista de verificação espiritual. É viver em união com Cristo, permitindo que sua vida se manifeste através de nós em cada aspecto. E aqui está a verdade mais libertadora. Você não precisa lutar sozinho. A batalha já foi vencida na cruz. Nossa luta não é para conquistar a vitória, mas para permanecer na vitória que Cristo já conquistou. Mas isso nos leva a uma pergunta desafiadora. Se temos toda esta proteção disponível, por que tantos cristãos vivem derrotados? Por que continuamos vulneráveis aos ataques do inimigo? Meus queridos irmãos e irmãs, a resposta é simples, mas profunda. Conhecer a armadura não é o mesmo que vesti-la. Informação sem aplicação não leva à transformação. Hoje, quero convidá-los a fazer mais do que apenas aprender sobre a armadura de Deus. Quero desafiá-los a viver a armadura de Deus, a fazer dela parte da sua identidade diária. Imagine como seria sua vida se cada manhã, ao acordar, você conscientemente se revestisse de Cristo, comprometendo-se com a verdade em todas as suas palavras e ações, vivendo na justiça que Cristo lhe concedeu, levando a paz de Deus a cada situação e relacionamento, exercitando sua fé como um escudo contra todo medo e dúvida, guardando sua mente com a certeza da sua salvação, usando a palavra de Deus como sua autoridade contra toda mentira e mantendo tudo isso através da oração constante. Esta não é uma fórmula para uma vida sem problemas, mas é o caminho para uma vida de vitória em meio aos problemas. As batalhas continuarão vindo, mas você as enfrentará completamente equipado com o poder de Deus. Lembre-se, o inimigo não teme sua teologia, seu conhecimento bíblico ou suas atividades religiosas. O que ele teme
é um cristão que verdadeiramente se reveste de Cristo diariamente, que vive na realidade da armadura de Deus. Então, a partir de hoje, não apenas conheça a armadura, vista a armadura. Não apenas aprenda sobre Cristo, viva em Cristo. E quando as batalhas vierem, e elas virão, você permanecerá firme, não por sua própria força, mas pelo poder daquele que já venceu o mundo. Por fim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. A escolha agora é sua. Você continuará enfrentando suas batalhas desprotegido ou se revestirá de toda a armadura de Deus? A vitória já foi conquistada. Resta apenas vivê-la. Música inspiradora crescendo. Se este ensinamento tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como você tem experimentado a proteção de Deus em sua vida. Até o próximo vídeo, permaneçam fortes na graça do Senhor.